Oi, eu sou a Dona Criativa, trabalho com cestas de café da manhã, cestas de chocolate e presentes criativos. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 tipos de laço e vou te explicar passo a passo como produzi-los. Eu vou explicar como faz o laço bola, o laço simples, que é um laço borboleta duplo, e um laço um pouquinho mais incrementado do que o borboleta. Vou começar pelo laço bola. A gente vai precisar da fita plástica. Essa aqui é uma fita master da Xingó Embalagens. Esse aqui é um molde que eu tenho, ele tem 9 centímetros. Eu gosto de trabalhar com esse tamanho de laço bola. Não gosto dele muito grande, então eu trabalho com tamanho de em torno de 9, 10 centímetros. E a quantidade de voltas que eu dou são 10. Então a gente vai pegar o nosso molde, colocar a fita no meio, e a partir daqui começar a dar voltas. Toda vez que ela passar por aqui, você vai contar uma volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou aqui de novo, você já pode cortar. Bom, cortei. Agora a gente vai tirar do nosso molde com cuidado, tá? Para não desfazer o laço. Aliás, as voltas. Tirei aqui, a ponta de cima que finalizou tá aqui em cima e a que a gente começou tá aqui embaixo. Então você vai deixar elas bem aqui no meio mesmo, juntar as duas partes, né? Ela vai ficar assim. E aí nos dois lados você vai fazer um corte em formato de triângulo, nas duas pontas, ó. Tenta deixar ele mais fininho possível. Ó. Aí você vai fazer assim, você vai fazer do outro lado também. Feito isso dos dois lados, você vai juntar, unir as duas partes, assim, desse jeito. Aí aqui você vai passar um fitilho ou até um pedaço da própria fita. Eu uso o pedaço da própria fita. Não precisa ser tão grosso, pode ser mais fininho, ó. Vou pegar esse pedaço aqui e vou amarrar. Pode dar um nó cego mesmo. A partir daqui que você amarrou, não corta essa parte, porque essa parte você vai fechar o seu presente. E a partir daqui, você vai tirar de dentro as pétalas. Então aqui estão as duas pontas, vou deixá-las aqui. E aí você vai começar a tirar de dentro as pétalas. Tira de dentro e joga pra cima. Dá uma torcidinha nele também. Aí tira de dentro e joga pra baixo, sempre torcendo. Eu vou ir pertinho pra mostrar pra vocês. Ó, tira de dentro e joga pra cima. Tira de dentro e joga pra baixo, dando torcidinhas até finalizar. Aí você vai pro outro lado. Tira de dentro e joga pra baixo. Tira de dentro e joga pra cima. E ele vai ficar assim. Aí aqui você vai começar a arrumar. Então esse é o laço bola. E aí ele fica assim, você pode colocar no presente que você preferir. Como eu falei, você também pode colocar a quantidade maior de voltas, você pode aumentar os centímetros, né, da sua volta, caso você queira um laço maior, né, mais cheio, mais volumoso. Aí você tem que aumentar a quantidade de voltas e também a quantidade de centímetros dessa volta. Mas é esse aqui, o laço bola. Ele não é difícil, não é complicado, mas eu sei que no começo a gente pena um pouco pra fazer, né? Eu lembro como eu penava. Agora a gente vai fazer o laço borboleta, que é um laço mais simples, porém também precisa de um treininho. E quando você for fazer laço, não fica pensando no material que você tá gastando. Ai, porque eu vou perder material e tal. Gente, laço é uma coisa que vocês precisam treinar. Laço é treino e é ir fazendo e fazendo e faz de novo. Até que uma hora vocês fazem assim, sem nem pensar, em 10 segundos já fez um laço. Vou usar a mesma fita, que é da Xingó Embalagem, né? Essa fita é fita plástica. E o que eu faço? Ó, eu vou pegar a ponta e vou definir o tamanho que eu quero da perninha do meu laço. Eu quero desse tamanho, mais ou menos, olha. Então, a partir dessa perninha que eu vou medir o tamanho do meu laço, tá? Essa aqui é a perninha, a partir dela que eu vou medir o tamanho do laço. Então, eu venho aqui e faço a medida onde eu medi ali a perninha. Pego o outro lado e vou juntar formando esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a perninha, não vou mexer no tamanho dela. O que eu mexo é essa outra fita aqui, ó. Se eu quiser um laço maior, vou mexer essa parte aqui. Essa parte aqui a gente deixa
intacta. Para esse laço, eu vou querer essa perninha um pouquinho maior. E eu vou querer um laço não tão grande. Parando para ver aqui, eu acho que esse laço aqui vai estar um tamanho legal. Para vocês verem o que eu fiz. Eu juntei, né, o tamanho do laço que eu queria aqui na parte de cima, na onde eu já tinha medido o tamanho da minha perninha. E juntei a metade desse tamanho de laço que eu peguei lá onde a gente já tinha essas duas junções. Onde a gente tinha a junção da perninha, a gente vai trazer a outra metade pra cá. Já tá tudo junto. Tá meio bagunçado, mas depois você vai arrumando. E como a gente vai fazer um laço duplo, caso você queira fazer um laço simples, assim já tá bom. Você vai cortar aqui e amarrar. Mas a gente quer fazer um laço duplo, né? Então, a partir daqui, você vai continuar segurando, vai pegar a parte da fita que ainda tá lá no rolo e vai trazer pra trás. E segurar também. E essa parte da fita que você trouxe aqui pra trás, você tem que deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho da fita de cima, né? Da parte do laço em cima aqui. Aí ela tá aqui atrás, agora você vai jogar ela pra frente de novo. Sempre tentando deixar mais ou menos do tamanho dessa orelhinha de cima aqui. Jogou pra frente, agora a gente vai medir mais ou menos o tamanho da perna de baixo. Aliás, da perna que a gente começou, né? Da perninha do laço. E vai cortar. Ó, então ficou assim. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar uma fita, um pedaço de fitilho ou da própria fita, e vai fazer a amarração dele. Para a amarração dele, vocês vão fazer como se fosse um lequezinho, assim. Vocês vão amassar o laço da forma mais delicada que você conseguir e vai fazer como se fosse um leque. Então, você vai fazer isso assim, vai pegar em cima e embaixo e vai fazer um lequezinho, ó. E dá uma amassadinha. Amassou? Continua segurando, depois a gente vai ajeitar o laço. Aqui você já pode amarrar, e só depois de amarrar que você vai soltar. Amarrei e dei o nó certo. Amarrei aqui no meio, então, ele tá bem presinho. E o que a gente vai fazer pra arrumar? Agora a gente vai puxar as perninhas, vai deixá-las bem retinhas embaixo, as duas perninhas. E aí você vai ajeitando o seu laço. Ajeita as perninhas. Ajeita as orelhinhas do laço, deixa elas mais firminhas, né? Deixa elas mais... Ó, então aqui ficou o laço. Quando você colocar na embalagem ou no presente, você finaliza cortando aqui as pontinhas. E aqui também ficou o tamanho para você amarrar na sua embalagem de presente. Esse aqui é o laço borboleta, laço gravata, existem muitos nomes para esse laço. A gente vai fazer o mesmo laço, então eu vou fazer o mesmo processo para fazer um outro tipo de laço. Para você fazer esse outro tipo de laço, você vai precisar dessa base aqui. E aí você vai pegar mais um pedaço. Depois que você finalizou aqui, você vai pegar outro pedaço. Um pedaço um pouquinho menor que essas abinhas aqui, ó. Que as orelhinhas. Então imagina aí o tamanho. Vai medindo, ó. Eu vou ver aqui o tamanho para ficar mais ou menos parecido, ó. Então a gente mediu aqui, eu acho que esse tamanho tá bom. Então você vai diminuir e vai fazer um laço menor. Só que aí é um laço simples. A perninha também você vai diminuir. E aqui do laço simples, você vai fazer aquela mesma estratégia de amassar para poder fechar o laço. Amassa. Só que aí aqui você não vai colocar outro fitilho. Aqui você vai colocar esse lacinho aqui no meio desse lação que a gente fez antes. E com o fitilho que está no laço maior que a gente já tinha feito, a gente vai amarrar. Então eu amarrei junto. Eu não amarrei ele separado. Caso você tenha dificuldade de amarrar junto, comece amarrando ele separado e depois você junta com esse laço maior que a gente já tinha feito. Então amarrei, agora eu vou dar um nó cego para não desfazer essa amarração. Aí aqui você continua dando os toques finais nesse laço. Vai ajeitando as pernas, ajeita eles aqui dentro. Já vou mostrar como ficou, para vocês terem uma ideia. Assim ele fica um laço mais volumoso, ó. Estão conseguindo ver? Aí aqui você vai cortar as perninhas conforme você quiser, o tamanho delas, para vocês terem uma ideia. Então ficou assim, esse laço um pouquinho mais trabalhado, é um laço para um presente que você queira dar uma atenção a mais, que queira dar um brilho a mais no laço. E ele fica assim, você vê que não é difícil de fazer, é claro que às vezes não sai tão bonito, mas conforme você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando.
Eu queria pedir para vocês agora deixar nos comentários o que vocês querem que eu traga por aqui. Eu já tenho uma listinha de coisas que eu preciso trazer, inclusive esse vídeo já está na listinha, de laços que vocês gostariam de ver. E também o formato, se vocês gostam desse formato assim, que eu explico falando diretamente com vocês, ou se vocês gostam do celular em cima da mesa e eu só mostrando as minhas mãos ali. Queria muito que vocês deixassem aqui, que é claro que eu vou fazer o que vocês pedirem. E também sugestão do que vocês querem, né, de conteúdos aqui no canal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like e também me seguir nas outras redes sociais, que é o TikTok e o Instagram. Vão estar passando aqui embaixo. Um beijo da Dona Criativa e até o próximo vídeo. Tchau!